Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um 60 Minutos nas Nuvens. Eu sou Igor Moraes, eu sou analista de negócios aqui da RNP e vou acompanhar vocês durante todo o evento e queria agradecer muito a participação de vocês aqui conosco. Então, estamos voltando ao almoço, então pegue aí o seu café, a sua água, se acomode na cadeira, no seu sofá, onde você estiver, aproveite bastante o evento. E para quem está participando do evento pela primeira vez, ou então quer relembrar o que é o 60 Minutos, o 60 Minutos é um espaço de colaboração, um momento em que compartilhamos experiências e principalmente aprofundamos conexões entre as instituições. Então, a gente está olhando aqui, estamos hoje com casa cheia, então aqui o Adriano, o Alberto. Que bom, Alberto, que você conseguiu o link para poder acessar, o Cione, o Alfredo, o Brian, o Carlos, nossa, quanta gente aqui, ó. Daniele, o Elmo, Giovana, tudo bom, pessoal? Caramba, gente, olha, bastante gente, ó. O Valker, a Valéria, o Jean, a Sandra, o Roberto, Regina, obrigado, Regina, também por participar conosco aqui. E para quem já conhece, né, os 60 Minutos, cada sessão tem o seu tema, tem a sua dinâmica, e a gente quer muito ouvir todos vocês aqui. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Nas Nuvens, acessa lá o nosso portal. Nosso portal agora ele está novo, ele foi todo repaginado e está lindo. Entra nasnuvens.rnp.br. Não sei se já chegaram a acessar o portal novo, nasnuvens.rnp.br. Ou então, acesse lá, faça um download da cartilha. O Alex colocou aqui para a gente, nas notas compartilhadas, alguns links aqui para a gente fazer o download. Né? Aqui a gente consegue fazer o download da cartilha, acessar o novo portal e também entrar lá na página do Moodle gerenciado, onde tem todas as informações também. E se você quiser saber mais informações ainda sobre o Moodle gerenciado, sobre mais detalhes, pode fazer. Vocês estão vendo esse folder que está aqui na minha tela? O melhor do Moodle está nas nuvens. Só clicar nessa setinha aqui embaixo, no canto inferior esquerdo de vocês, e só fazer o download, que já vai diretamente para o computador de vocês, onde vocês estão. Okay? Então, hoje chegou a hora de falarmos sobre a maior plataforma de EAD do mercado e com um adicional, né? O Moodle, só que ele gerenciado. Então, ele gerenciado, ele traz imensos benefícios, né? Uma gestão inteligente para desonerar a sua equipe de TI, para ela focar bastante no negócio da sua instituição. Também tem consultoria especializada em Moodle, infraestrutura segura com suporte 24/7, um time de especialista em um ambiente totalmente gerenciado e muito mais. E para falar sobre esses detalhes do Moodle gerenciado, eu queria convidar aqui o Matheus Oliveira. O Matheus, que é analista de serviços aqui da RNP, da Diretoria de Gestão de Serviços, e um dos responsáveis pela modelagem e pela entrega do serviço do Moodle gerenciado. Tudo bom, Matheus? Uma boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco falando. Você sempre trazendo ótimas novidades para a gente. Maravilha. Boa tarde, Igor. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do Moodle, que é uma plataforma que eu imagino que não é novidade para ninguém, que provavelmente todo mundo que está aqui participando consome ou já consumiu em algum momento. E a ideia é compartilhar e mostrar para vocês o que a gente tem feito e como que a gente pode ajudar aí sua instituição. Maravilha, Matheus. Então, por favor, fique à vontade. O palco é seu. Perfeito. Muito obrigado. Bom, como o Igor adiantou, meu nome é Matheus, eu sou analista de serviços da RNP. Trabalho numa gerência de serviços que nós atuamos especificamente com soluções para educação, então a ideia é tentar apoiar quem está na ponta, né, o professor, o aluno, ajudar de fato quem precisa. Então nós temos algumas ferramentas dentro dessa área que eu trabalho, como por exemplo o Conference Web, onde a gente apoia a realização de aulas remotas. Temos o EduPlay, que foi o renascimento aí do antigo Vídeo@RNP, para quem conheceu, que nosso objetivo é tornar o EduPlay o maior portal de conteúdo audiovisual para educação no Brasil. Dentre outras soluções, por exemplo, diploma digital, e nesse momento a ideia é falar um pouquinho do Moodle, de como a gente vem apoiando e disseminando aí o Moodle para a comunidade. Na hora que eu converti deve ter pegado aqui um detalhezinho, mas não importa, não vamos ter perda por isso. Nós temos basicamente dois modelos de entrega e de oferta desse serviço. O primeiro modelo é um modelo de infraestrutura como serviço, e o segundo é de infraestrutura como serviço com essa camada gerenciada aí de serviço especializado, como o Igor adiantou. Como que isso funciona, né? Qual que é a ideia?
Nós desenhamos alguns conjuntos de recursos, né, algumas arquiteturas, para atender algumas demandas em específico. Por exemplo, eu tenho portais, eu tenho um conjunto de recursos mapeados para atender 50 usuários simultâneos, 100 usuários simultâneos, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Então depende do tamanho e da necessidade de cada instituição. Ah, nenhuma dessas me atende. Pô, a gente pode sentar, entender qual a necessidade da instituição, o que ela precisa e, com base nisso, entregar uma proposta de solução para isso. Mas nesse exemplo aqui, nós temos aí algumas possibilidades e tamanhos de portais. Então, dependendo da necessidade da instituição, a gente encaixa ali uma oferta e entrega para ela pensando no primeiro momento de uma infraestrutura gerenciada, uma infraestrutura como serviço, perdão. Então, basicamente, a gente instancia essa arquitetura que foi definida. Então, eu tenho lá as máquinas de aplicação, banco de dados, questão de load balancer, etc. E a RNP vai garantir essa infraestrutura no ar. E essa infraestrutura é disponível para a instituição, certo? A instituição ela fica responsável por todas as outras camadas acima. Ou seja, a gente chama aqui de gestão de plataforma, que seriam os serviços ali que suportam o Moodle. Por exemplo, banco de dados, o serviço de aplicação web, por exemplo. A parte de aplicação em si, que é o próprio Moodle. Então, eu preciso fazer uma atualização no meu Moodle, algum tipo de customização. E a camada de negócio, ou seja, aqui é a gestão dos cursos, dos professores, dos alunos e etc. Então, aqui, basicamente, eu tiro um Moodle do CPD da instituição, do data center da instituição, a gente leva esse para um provedor de nuvem pública, e aí a gente tenta e vai usufruir de todos os recursos que a nuvem pública pode oferecer, escalabilidade, elasticidade, por exemplo, para a instituição. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo, que é o modelo onde a gente acredita que consegue entregar mais valor e onde a gente acredita que consegue agregar de fato, é essa mesma infraestrutura como serviço, mas com uma camada de gerenciamento. Ou seja, a arquitetura que eu entrego inicialmente é a mesma e eu tenho as camadas acima. Eu faço a gestão, eu a RNP, no caso. A gente faz a gestão da plataforma, ou seja, a gente garante ali a sua aplicação web, o banco de dados e tudo mais que é necessário para suportar o Moodle. A gente trabalha também no suporte e operação desse Moodle junto com a instituição. Então, por exemplo, eu preciso instalar um plugin. A gente faz isso para vocês. Tem alguma configuração aqui que talvez não esteja funcionando bem, um plugin não está funcionando bem, o meu Moodle não tá legal, o que a gente pode fazer? Então, todo esse trabalho de otimização e de operação e suporte, a gente entrega também para a instituição. É possível fazer desenvolvimento, customizações, tudo isso a gente consegue entregar. E aí a instituição ela fica responsável só pela camada de negócio, ou seja, vai cuidar dos cursos, dos professores, das categorias, etc. Então, nesse modelo aqui, você consome isso como um serviço, né? A instituição ela se despreocupa, ela não precisa mais ficar colocando a mão na massa, entrando no servidor e olhando lá o Apache, o Nginx, o que quer que a instituição utiliza. Então são basicamente dois modelos de entrega desse serviço e dependendo aí do que melhor atende o cenário de cada instituição, a gente faz essa entrega. Eu trouxe aqui alguns exemplos já de alguns portais que a gente já vem entregando aí para a comunidade e que nós temos tido bons resultados com isso. O primeiro exemplo aqui é de uma plataforma. O nome dessa plataforma é um projeto do Ministério da Educação, é o Aprenda Mais. Esse projeto deve ser lançado em breve oficialmente, mas a ideia é ter uma plataforma para suportar cursos MOOC. Tá? Então, nesse modelo aqui, nós temos uma infraestrutura alocada lá, configurada, na verdade, não alocada, que ela vai crescer e diminuir conforme a demanda, né? Mas para suportar até 10.000 acessos simultâneos. Então, para fazer isso, a gente garante, faz os testes de carga ali para validar aquela arquitetura, que ela suporta esse ambiente de fato. E no modelo deles, a gestão da infraestrutura ficou com a RNP, então eles optaram por aquele primeiro modelo de infraestrutura como serviço. E a parte de gestão da aplicação, operação disso, dia a dia, ela fica dividida nesse projeto entre o Ministério da Educação e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Esse é um primeiro modelo que a gente já vem trabalhando. E aqui vocês podem ver toda uma customização visual. Nesse caso, o próprio IF ele já tinha uma expertise nesse assunto, então eles mesmos optaram por fazer essa customização, o que é algo completamente possível. Temos aqui um segundo exemplo. Esse exemplo é lá do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, o IFSU. Então, nesse caso, nós temos uma arquitetura disponível lá para suportar até 2.000 acessos ao mesmo tempo. E nesse exemplo, toda a gestão da infraestrutura e da aplicação, ela fica sob responsabilidade da RNP. Então, a instituição consome isso como um serviço. Tá? E o terceiro exemplo, que é um que a gente pode até falar bastante sobre ele, assim, a gente já aprendeu muito com esse caso de sucesso aqui, que é do Colégio Pedro II.
Lá nós também temos uma arquitetura desenhada para suportar até 2.000 acessos simultâneos e toda a gestão fica sob a responsabilidade da RNP. E aqui é um exemplo bem legal que a gente tinha começado a negociar esse projeto com o Pedro II antes da pandemia começar. Então, a gente acabou que foi aprendendo. A pandemia começou, o portal ele não tinha sido desenhado para uma demanda tão grande, porque não era para o colégio todo, era para uma parte específica, para suportar o presencial, e na verdade, todo colégio depende hoje do Moodle, né? Então, a gente teve demandas ali de que, caramba, o Moodle Data está crescendo muito, a gente tinha um espaço alocado lá de 300 gigabytes para o servidor de arquivos, por exemplo, esse espaço foi crescendo, chegou a 600, 1,5 TB, então a gente teve que ir aprendendo ali, ajustando um recurso ou outro. Então, são os benefícios que a gente foi colhendo por estar usando um serviço em computação em nuvem e conseguir crescer e diminuir conforme a demanda fosse aparecendo. Então, a gente foi aprendendo e melhorando, e hoje, inclusive, nós estamos fazendo um redesenho do modelo de arquitetura que a gente entregava, graças ao aprendizado que a gente teve, muito por conta do Colégio Pedro II. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui um desenho disso. Então, por exemplo, hoje, vou dar um zoom aqui porque ficou um pouquinho pequeno. Hoje nós temos um modelo onde basicamente, né, a instituição ela utiliza aqui, a gente tem um serviço de DNS que pode ser na nuvem ou localmente na própria instituição. E aí, basicamente, eu tenho as requisições, elas são direcionadas dentro do serviço de load balance. Eu tenho máquinas de aplicação, que são máquinas virtuais, então está um modelo mais monolítico, né? Então, dependendo da necessidade de cada instituição, a gente coloca mais ou menos máquinas de aplicação, maiores ou menores, depende de cada cenário, o serviço de banco de dados e o serviço de file server. E aqui, basicamente, tem um serviço de Object Storage, que é para armazenamento de backups. A gente entendeu que tinha um espaço aqui para evoluir e talvez passar a consumir mais serviços dos próprios provedores de nuvem pública. Eu vou mostrar uma imagem aqui, ela se referencia à AWS, mas não necessariamente significa que a gente está usando isso ou vai usar isso dessa forma. Mas para mostrar isso aqui é uma página pública, tá, da AWS de recomendações de como eles sugerem ali uma arquitetura, né, de sucesso para suportar o Moodle. Então eu tenho um modelo aqui dos usuários, eles acessam, nesse caso aqui o Amazon, o Route, né, o 53, é um serviço de DNS da Amazon. Abaixo do DNS a gente tem um serviço de CDN, que é algo que nós estamos avaliando agora e testando, porque a gente acredita que tem muito conteúdo no Moodle que é estático, então a gente consegue reduzir muito o consumo, né, de processamento da máquina de banco de dados, tendo essa CDN aqui na frente. Algumas outras coisas aqui, basicamente eu tenho uma máquina de Bastion, né, que vai garantir que só ela vai estar disponível para a internet pública, então todo mundo que precisar acessar a infraestrutura de fato, acessa a Bastion e depois acessa os demais serviços. Talvez aqui esteja o que eles sugerem, né, como um grande benefício, talvez com isso aqui, com essa caixinha de rede de dados, a gente consiga diminuir o nosso consumo e necessidade computacional para otimizar aí os recursos computacionais que a gente está utilizando e, consequentemente, ter uma solução mais barata em alguns casos. Então, a gente está trabalhando numa ideia de alguns serviços específicos de cache para suportar o serviço, talvez um banco de dados como serviço da plataforma, né? No exemplo aqui da imagem, a gente tem o Aurora, que é um serviço de, de banco de dados da própria AWS, e um serviço de armazenamento de arquivos. Mas isso aqui é só um exemplo, a gente já tem uma arquitetura praticamente idêntica a essa, fornecida pelo Google, e a gente imagina que todos os outros provedores tenham também. Nesse momento a gente está avaliando e testando essas possibilidades para evoluir esse modelo nosso, que a gente tem basicamente máquinas virtuais, para um modelo onde a gente vai passar a consumir serviços de fato dos provedores. E aqui, por exemplo, eu trouxe um outro modelo de arquitetura, que era um desenho que a gente tinha feito antes de. A gente deu um pulo à frente, né? A gente falou, não, vamos sair do modelo monolítico, onde a gente só usa máquina virtual, para um modelo de Kubernetes, talvez, algo que a gente esteja evoluindo. E aí, uma instituição, tem um exemplo aí de um Instituto Federal, que é o Instituto Federal de São Paulo, onde eles têm 40 portais Moodle. E eles gerenciam isso através de um cluster Kubernetes. Então, cada portal aqui fica dentro aqui de um. A gente só cria uma nova caixinha, né, uma nova organização, e o gerenciamento disso fica muito facilitado. Então, nossa ideia é evoluir para um modelo, e aí estamos avaliando isso também, caso a gente venha a adotar um modelo de Kubernetes, onde, caso uma instituição tenha interesse, ela pode gerenciar todo um cluster, ou nós podemos ter uma oferta unificada da RNP, e cada instituição vai entrando dentro de um mesmo cluster da própria RNP, ou pensando em algo maior, de uma rede federal.
Enfim, eu só quis trazer essas imagens para mostrar assim que a gente tem pensado em evoluir e otimizar a infraestrutura e para tentar entregar cada vez mais um serviço melhor, de qualidade e baixando o custo dele cada vez mais. Então, assim, basicamente, acho que a grande mensagem dessa apresentação é: nós temos algumas possibilidades que muito provavelmente atendem à demanda de vocês, que estamos abertos para escutar e entender todo tipo de demanda, para, com isso, pensar em soluções, propor soluções e suportar, talvez, aí, um dos principais serviços, né, das instituições. Igor. Maravilha, Matheus, obrigado. Excelente apresentação, viu? Acho que ficou muito mais claro agora para quem ainda não tinha visto ainda o que é o Moodle gerenciado, entender um pouquinho mais, né, de quais camadas que a instituição participa, de quais camadas a RNP atua e mostrar por dentro cases de sucesso que a gente já está trabalhando, né, de instituições que já migraram para esses modelos, as arquiteturas internas e tornam tudo muito mais claro. Então, obrigado, Matheus, obrigado. E queria pedir para o pessoal, quem já tem Moodle aqui, coloca aqui no chat quem já utiliza o Moodle na sua instituição, quem está pensando em utilizar Moodle em breve, quem já cogitou a hipótese, já experimentou pelo menos alguma vez o Moodle, coloca aqui no chat para a gente. Alguém aqui já utilizou de alguma forma o Moodle gerenciado ou não? Já chegaram a ouvir? É a primeira vez que estão ouvindo falar? Isso é bom a gente compartilhar também esses conteúdos, né? Muitas instituições, né? Daqui saem muitos projetos combinados, muitas coisas interessantes, cases de sucesso também. E para a gente continuar falando aqui, eu queria convidar a Lucilane. Lucilane, também aqui da Gerência de Serviços, né? A Lucilane vai falar um pouquinho, caso vocês tenham ainda interesse, né, em saber um pouco mais sobre essa questão de contratação, a Lucila também vai falar um detalhamento mais sobre as ofertas, né, sobre o tamanho das salas, como é que funciona o seu processo de contratação via RNP. Tudo bom, Luci? Muito Tudo bem, obrigado. gente? Tudo bem, Igor? Sempre bom ter você aqui, viu? Obrigada, sempre tá um prazer aqui junto com o time do Nas Nuvens, né? Boa tarde, Igor, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos, né, ao nosso 60 Minutos. Eu sou mais conhecida aqui como Luci, né? Daí o nome Lucilane, mas eu sou a Luci, sou especialista de negócios e junto com a Ana, nós atendemos aí as necessidades aí das instituições, né, com as demandas aí de serviços, né, que nós da RNP, junto com Nas Nuvens, podemos ofertar aí para vocês, né. Para ajudá-los um pouquinho mais, deixa eu ver se eu estou podendo compartilhar, então deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Vou só fazer uma coisa para ficar mais fácil para mim e para vocês. Bom, o Igor acabou de falar, né, para vocês colocarem no chat quem usa, quem não usa, o Moodle, quem já ouviu falar do compartilhado, né, e tudo mais. O que é importante, né? A RNP, nesse modelo que o Matheus apresentou, que a gente pode contratar de duas formas, né? Somente a infra, né? Ou o Moodle, né, na infra gerenciada, né? Nós temos hoje aí algumas modalidades padrões de contratação. Então, assim, a instituição pode contratar salas para até 50 acessos simultâneos, 100 acessos simultâneos, 500, 2.000 e 5.000. O Matheus falou da de 10.000 também, que a gente está no Mac. Ela foi configurada, na verdade, especialmente para o Mac, mas não impede, óbvio, que uma grande instituição tem essa necessidade e a gente pode aplicar essa mesma oferta. Como padrão hoje, a gente tem de 50, 100, 500, 2.000 e 5.000 acessos simultâneos, né? Então, dependendo da necessidade, né, da realidade da instituição, a gente apresenta para vocês uma proposta, né, com valor de infra mais os serviços gerenciados, né? Óbvio que a gente tem aí para cada tamanho de sala de acesso simultâneo, uma infra, né, diferenciada de uma para outra, que é o que muda, e também a quantidade de horas, né, que a gente utiliza para os serviços, tá? E como que isso pode ser contratado, né, na verdade, para as instituições, né? Como é que eu contrato a RNP, né, para minhas instituições? O que a gente tem, né? Quem pode contratar da RNP? Tanto instituições privadas quanto as públicas. A gente tem só algumas pequenas diferenças, né, no formato de iniciar essa contratação. A proposta da RNP para
comunidade é a mesma, né? Aqueles tamanhos de salas, né, simultâneas e tudo mais. Mas na necessidade, eu não sei aqui se todas são públicas ou privadas, eu vou falar de todas, né? As privadas, né? O que tem, não sei se vocês estão vendo aí, tanto privadas quanto públicas, existe uma premissa que todas as instituições podem contratar da RNP aquelas que são integrantes do sistema RNP, né? Aqueles que não conhecem muito bem o sistema RNP, vocês podem até também dizer aí no chat, que quem sabe a gente faz uns 60 minutos aí para dizer o que é o sistema RNP, quais são os benefícios de fazer parte do sistema RNP, né? Tem bastante benefício, né? Utilizar, por exemplo, conferência web, para quem não conhecia muito bem, é um dos benefícios que, como parte integrante do sistema RNP, você pode utilizar, assim como outros serviços que são patrocinados dentro do sistema. No caso do Moodle, não. No caso do Moodle, é uma contratação, uma nova contratação de um serviço pago, que essa contratação é feita diretamente com a instituição. E é por isso que o tipo de contrato, né, que nós utilizamos para a contratação de serviço é um contrato básico de prestação de serviço entre as partes, né, sendo que a diferença é que para as instituições públicas, ele vai ser um contrato de prestação de serviço, muito conhecido como contrato administrativo, mas ele vai ter que ser gerido aí, digamos assim, direcionado para uma contratação direta, né, para a RNP por dispensa de licitação. E aí, no caso, nós temos duas possibilidades, né? Não é muito a realidade do Moodle, né, pelo valor que ele acaba sendo uma contratação anual, mas existe a possibilidade de contratação para outros serviços menores de forma direta pelo artigo 24, inciso 2, que é a dispensa de licitação pelo valor, né, que é o limite de valor que as instituições têm, que vai de 17.600, agora, na verdade, subiu para 50 mil, né? Ou seja, contratação direta por dispensa de licitação, sem a necessidade de fazer um processo licitatório nesse valor. Ou, né, a contratação também pelo artigo 24 da 866, mas aí o inciso 24. O que é o inciso 24? Ele diz que as instituições públicas podem contratar instituições de organizações sociais de forma direta, sem processo de licitação, e que é o caso específico da RNP. Então, isso é uma das facilidades que a gente tem, né, para oferecer para a comunidade, para poder contratar serviços de nuvem, Moodle, de todos os serviços que a RNP disponibiliza de forma paga, que não são patrocinados, de uma forma mais simples e ágil, e esse caso não tem aí um valor determinado de contratação, tá? Nesses casos, vai seguir o rito normal de uma contratação de uma instituição, que vocês podem perguntar, mas como é que funciona? Vocês vão ter que seguir hoje a IN 01, na verdade agora tem a outra IN, que eu esqueci o número, mas assim, o processo administrativo interno da instituição, que cada uma tem, vocês vão ter que seguir. A diferença é que não vão ter que fazer um processo de licitação, vocês vão poder contratar a RNP de forma direta. Como é que a gente ajuda também, pode ajudar nesse processo de contratação? Nós oferecemos aí modelos, né? Modelo, não é o documento final, mas é um modelo, tanto de termo de referência como de minuta de contrato para esse tipo de contratação, como o Moodle, por exemplo. Isso ajuda bastante a instituição na construção do termo de referência, complementar o ETP, enfim, né? Porque ele já vai com alguns requisitos técnicos, né, da contratação e também com digamos assim, o texto com a dispensa, né, de licitação, ou seja, a justificativa da dispensa de licitação, tanto pela lei quanto por questões realmente de ampliação de infra e de serviços dentro da instituição, tá? O que eu tinha aqui para passar para vocês era isso, ou seja, os nossos formatos de propostas para tamanhos de salas de acesso simultâneos e também um pouquinho de como contratar, né? Eu agradeço, espero ter esclarecido e fico aí aberta agora aí para perguntas para a gente esclarecer mais dúvidas em relação às contratações e aos modelos de salas que nós temos para oferecer. Muito obrigado, Igor. Maravilha, Obrigada maravilha, a todos. Lucia. Bom, que bom, obrigado, Lucia. É muito bom deixar claro também que todos esses processos de contratação seguem os ritos normais, né, das INs. Então, tudo isso a gente ainda precisa seguir com mais facilidade via RNP.
Sim. Bom, agora, antes da gente iniciar as perguntas aqui, eu vou deixar aqui no chat também um link. Esse link aqui, ele fala um pouco sobre os cases de sucesso, né, do Colégio Pedro II e do IFSU. Então, isso já beneficia mais de 34 mil alunos. A gente está falando aqui dessa camada de alunos já que estão sendo atendidos, né? E, bom, reforçando aqui nas notas compartilhadas, se vocês acessarem, vocês podem ter acesso lá a mais informações do Moodle gerenciado. E também convidar vocês para conhecer o novo portal e baixarem a cartilha, que tem tudo mais explicado ainda disso tudo que a Lucy falou, desses processos de contratação, de como contratar, tudo isso que a Lucy falou, está tudo bem explicadinho ali na cartilha também. Ok, então vamos seguindo aqui para as perguntas. Queria chamar o Matheus aqui também para apoiar a gente nessas respostas. Pode ser, Matheus? Com certeza, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, o Jefferson já pergunta aqui. Jefferson, você é de qual instituição? Ele pergunta se o serviço inclui customização do Moodle Mobile, um app, né, para a instituição contratante. Perfeito. Por padrão, não, mas se a instituição tiver interesse, nós podemos pensar nisso sim. Eu acho que o grande detalhe aí de pensar no Moodle no mobile, né, é que para customizações a gente tem que fazer a contratação da plataforma. Esse pagamento ele precisa ser feito em euros, e aí, se eu não me engano, preciso consultar e confirmar isso, nós temos que pagar lá anualmente 3 mil euros para a utilização do app mobile. Então, sim, podemos ofertar, por padrão não temos, mas é completamente viável. Obrigado, Matheus, obrigado. E complementando aqui, o Alfredo também, referência a IaaS e SaaS, né? Precisamos de um orçamento para cada. Referência a escalonamento vertical de banco, só a AWS tem essa solução, a Aurora, ou existem outras soluções de nuvem? Maravilha, Alfredo. Acho que nós podemos, sim, primeiro acho que o ideal seria a gente marcar uma conversa, entender aí o que vocês precisam para a gente montar uma proposta, e a gente entrega assim, uma proposta tanto de IaaS quanto do modelo gerenciado. E sobre a solução do Aurora, o Aurora é um serviço da AWS, mas todos os outros provedores têm serviços similares. Se eu não me engano, eu vou até pesquisar aqui para não falar besteira. O Google tem um, que é por exemplo, né, é o Google Cloud SQL, tem um serviço de RDS da própria AWS, tem um serviço de RDS da Microsoft, então todos os provedores têm esses serviços, sabe? Então, não é algo específico da AWS, não. Bacana, bacana. O Marcelo comenta aqui também, Matheus, que nós temos um Moodle local e um plugin que integra o AVA ao nosso sistema acadêmico. No Moodle gerenciado, isso poderia ser mantido? Com certeza, com certeza. Mantém-se então, né? Eu acho que basicamente é a infraestrutura por trás de tudo, né, que muda. Bacana. O Bernardo aqui, só complementando, também perguntou sobre o acesso simultâneo, se são requisições simultâneas no Apache ou usuários online no Moodle, Matheus. Eu até tinha respondido ele aqui no chat, não sei se já? ele viu, mas que são usuários online no Moodle. Assim, essa questão de Apache, por exemplo, nós recebemos depois de alguns testes, né? A gente tem concluído que, por exemplo, utilizando o Nginx, a gente tem uma otimização muito maior do uso do Moodle. Nesse momento a gente ainda está usando o Apache, mas a ideia é começar a validar isso usando esse outro serviço. Eu vou complementar também, eu estou vendo aqui o pessoal falando do app, né? Eu acho que tem alguns negócios aí que é legal destacar. O app, sim, por padrão ele é gratuito. Qualquer pessoa pode baixar, instalar, coloca o usuário, senha dele, o endereço do Moodle que ele tem, e ele já começa a consumir lá o app do Moodle, por padrão. Mas ele tem limitações. Eu vou pegar o link aqui da própria Moodle e vou mandar para vocês para mostrar assim o que ele não muda, né, da versão gratuita para a versão paga. Bacana, Matheus. Enquanto você vai compartilhando o link, tem uma pergunta aqui para a Lucy. É do Diogo? Exatamente, Lucy. Eu vou ler a pergunta aqui para o pessoal também ficar ciente, né? Você acha que teria alguma diferença na contratação na esfera estadual para federal?
Então, na contratação, não, tá? É o mesmo tipo de contrato, é o contrato de prestação de serviço, pode seguir a Lei 8.666 sem problema. Existe só um ponto muito importante de atenção, que nós tivemos alguns casos já aqui que aconteceram, tá? A instituição estadual, ela tem que verificar com o time de vocês, ou de contratação, ou a procuradoria, ou o jurídico, se existe algum impedimento, e aí é legal mesmo, é jurídico, de vocês poderem contratar serviços de uma OS federal, porque a RNP é uma OS federal, né? Então, ela é regida por leis, né, de formação da OS, né, por lei federal, né? E os estados também, alguns deles, também têm essas leis para formação de OS estaduais. E, às vezes, eles restringem as instituições públicas a poderem contratar somente também de OS estaduais, né? Então, nós já tivemos 2 casos, e aí realmente é estadual, é uma questão legal do Estado, né, de uma restrição para que a universidade ou o instituto, né, estadual possa contratar da RNP, que é uma OS, uma organização social federal. Então, eu já até, em alguns casos, que nós tivemos contatos das instituições estaduais para contratação, por exemplo, do Google, né, o G Suite que foi contratado, a gente já avisa a instituição, dá uma olhadinha aí dentro né, da equipe de contratação ou jurídica da instituição, para ver se tem essa restrição, porque não adianta a gente começar, manda proposta, começa todo um processo, e aí chega lá na frente, o pessoal barra porque não pode ser contratado de uma OS federal. É o único ponto de atenção, tá, Diogo? Diogo, né, e pessoal aqui, para quem faz parte de alguma instituição estadual, tá? Tem verificar esses fatores restritivos, né? O Pará eu já sei que não pode. Foi do Pará. O Pará não pode contratar RNP. O Pará não pode contratar. E se eu não me engano, agora eu preciso lembrar, eu sei que nós tivemos 2 casos aqui, um nem começou, o cara já desistiu, né? Ele falou, não, a gente não pode contratar. Se eu não me engano, é Santa Catarina. Luci, acho que no Paraná também, né? Hoje a gente fez reunião. Ou foi Paraná? Paraná. Né, a gente fez reunião hoje com os diretores de TI das estaduais do Paraná e um deles avisou. Então. Obrigado, Sonia. E isso é de estado mesmo. É um ponto legal, né? Porque eles indicam que para contratar a RNP teria que ser uma organização social do Estado, né? E aí... Aí a gente teria que fazer outra RNP, né? Mas o que eles vão tentar fazer é ver se algum órgão, por exemplo, lá eles têm a Celepar, no caso do Paraná, que é um órgão de TI que atende a todo o Estado. Se, por exemplo, uma contratação poderia ser para todas as outras estaduais, né? Entendi. Então, locais que tenham mais de uma, talvez seja viável. Diogo, deixa eu ver, agora estou na dúvida. Diogo, de qual instituição e estado que você é? Eu acho que ele é da FURG, se eu não me engano. Não, ele é da Estadual de Goiás. Tem um outro Diogo lá, se eu não me engano. A Soninha já conhece tudo, né? A Soninha é a comunidade que eu acompanho, né? Vai ser uma vergonha conhecer o Diogo. E tudo isso é decorado, né, Soninha? A gente está começando o relacionamento com as universidades estaduais, né? Então, isso é uma coisa que a gente descobriu exatamente quando Nas Nuvens entrou no ar, né? E o pessoal veio procurar a gente para contratar os serviços de nuvem, né? De infra, SaaS, PaaS, o G Suite o ano passado, né? Agora o Google Workspace e o Moodle também. Então, assim, quando as instituições começaram, né, a procurar RNP para essas contratações diretas, né, da instituição via RNP, que a gente começou a descobrir, porque até então, para a gente não faria diferença, visto que a 866 também atende as instituições estaduais e municipais, né? Então, teoricamente, não teria. Mas, infelizmente, a gente barrou com esse detalhe que vocês têm que... Já vai lá na instituição, quem é estadual, dá uma perguntadinha lá para ver se tem alguma restrição do Estado em relação à contratação de OS federal. Maravilha, assim, muito bom esse ponto de atenção, que na verdade é uma etapa antes, né, da verificação de quais são os limites, quais são os fatores restritivos aí de cada um dos estados e das universidades, né? Obrigado. Voltamos aqui para a parte técnica. Matheus, tem mais uma pergunta aqui para você do Vinícius Alves.
O nosso Moodle, né, que ele corrigiu abaixo ali, é local e usamos o LDAP para autenticação. Podemos subir uma instância de LDAP na infra da RNP também? Com certeza. Existe até um modelo de serviço, aí eu estou me metendo num negócio que nem é meu, então posso falar besteira, que é em relação a café especificamente. Eles estão estudando e avaliando um modelo de oferta de IDP em nuvem. Tá? Não sei como está isso, não tenho certeza, não posso afirmar. Mas, preciso subir um LDAP lá, vai sincronizar com o meu LDAP local, se for o caso. Cara, podemos fazer sim. Eu diria que não temos limitações quanto a isso. O que vai depender aí é o custo, o tempo que a instituição tem para a gente trabalhar em conjunto. Maravilha, maravilha. Eu vou seguindo aqui com uma pergunta do Elmo também. Em termos de customizações, temos a liberdade de instalar plugins e web services desenvolvidos por nós. Ou, dependendo da equipe RNP... Calma aí, deixa eu fazer essa pergunta que até eu perdi aqui. Em termos de customizações, temos a liberdade de instalar plugins e web services desenvolvidos por nós, ou dependemos da equipe da RNP para desenvolver o que já temos? Não existe nenhum tipo de barreira por parte da RNP quanto a isso. Vocês são completamente livres e aí o Moodle continua sendo de vocês, né? A ideia é ajudar. Nós não vamos aqui de forma alguma impedir de qualquer forma a gestão do Moodle pela instituição. É legal. É bom falar sobre isso, né, Matheus? O nível de flexibilidade que a gente ganha no Moodle gerenciado é muito bom, né? Você Na não, quer verdade, dizer, a ideia. não há Exato, limites, né? exato. Na Desculpa. verdade, a ideia é desonerar a instituição e não criar uma barreira e atrapalhar e burocratizar o processo. É completamente o oposto. É verdade. E é isso, né? O grande valor mesmo é desonerar a equipe de TI, né? Para poder conseguir focar no negócio. Na verdade, a gente acaba ganhando braços, né? De trabalho. Hoje a Exatamente. gente sabe que tem uma sobrecarga enorme de trabalho no nosso dia a dia. Do ano passado para cá, então, talvez tenha aumentado exponencialmente para as equipes de TI. Então, acho que isso libera bastante recursos dentro da organização. Esse é um dos grandes valores do Moodle gerenciado. Vamos seguindo aqui. Vamos descendo mais um pouquinho. Diogo, o Si, muito esclarecedor, obrigado. Já vou tirar a dúvida. Beleza. Diogo. Moodle gerenciado nas nuvens. Aqui o Alex colocou também aqui o link. O Marcos Pereira. Qual a diferença entre o Google Workspace e o Moodle? E a RNP oferece esses dois serviços? Luci, quer falar um pouquinho? Matheus, complementar também, fica à vontade. Eu joguei por alto aqui a pergunta. Quem quiser falar primeiro? Eu acho que o Matheus pode explicar qual é a diferença e aí eu falo dos dois. Melhor. Perfeito. Vamos colocar como é que é cada um no seu galho, né? Ele técnico e eu a parte comercial. Bom, tranquilo. O Google Workspace é uma suíte, né, de ferramentas do próprio Google. Ele veio para substituir o que era um antigo G Suite. Então ele é um conjunto de ferramentas, ou seja, o que forma o Google Workspace? É o Gmail, o Google Drive, o Meet, o próprio Drive, já falei o Drive, né? Tem o serviço de gestão, né, e auditoria do próprio Google. Então, o Classroom, por exemplo, planilhas, documentos, etc. Um monte de ferramenta que o Google oferece como uma solução para a instituição e o nome dela é Google Workspace. Então existem diferentes modelos de contratação, você pode contratar para o time administrativo, para os alunos, para todo mundo da instituição e usar aí a suite de produtos do Google. Tá? Isso é o Google Workspace. O Moodle é uma ferramenta de LMS, de código aberto, que a empresa Moodle HQ fica na Austrália e ela foi criada e é gerenciada e hoje a comunidade tem uma grande participação nessa plataforma e a RNP está oferecendo isso como um serviço e nós temos alguns parceiros aí que nos apoiam nesse fornecimento. Nós temos um parceiro que é um provedor de nuvem pública, que é onde a gente instancia essa infraestrutura, e temos um parceiro que é especializado em Moodle, então ele é um Moodle Partner credenciado junto a Moodle HQ. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, Marcos, vontade, Luci. E aí, complementando, sim, a gente oferece os dois serviços, que são serviços diferentes, né? Na oferta do Google Workspace, nós fizemos uma negociação com a Google e com o nosso parceiro, a Bedutech, que nos atende diretamente pela Google,
para oferecer para as instituições uma oferta diferenciada mais barata do que o preço mínimo ofertado pelo Google. E, além disso, a gente também poder complementar essa oferta com treinamento, tanto para a equipe administrativa, na gestão do produto, né, e conhecer bem, fazer a gestão, como também um treinamento para a equipe pedagógica, né? São 20 horas de cada um deles, e, além disso, a gente também está formatando um guia, né, um guia para uso seguro, né, e com privacidade do Google Workspace dentro da instituição. Além também do atendimento já, né, da RNP para IN1, né, do N1, né, do primeiro atendimento, primeiro nível, para as instituições, para quando tiver algum problema. E um apoio também nesse onboard. Para aqueles que já têm o G Suite ou até o Google Workspace gratuito, é o Fundamentos no Google Workspace, é o Fundamentos do G Suite, acho que era o Standard, se não me engano. A oferta que nós vamos estar oferecendo para a comunidade, e eu imagino que a partir da semana que vem isso já vai estar aberto, é o Google Workspace Plus, né, o For Education Plus, que é uma aquisição que é pelo quantitativo total de alunos ativos da instituição. E aí, para cada 4 licenças de alunos, a instituição tem direito a mais uma para staff ou educador. Tá? Então, esse é o modelo novo da Google, foi esse que a gente negociou, que nós vimos oportunidade realmente para ajudar as instituições. E o Moodle, que é o que nós acabamos de mostrar, o Moodle gerenciados com os tamanhos de salas, que é uma proposta, não é uma suíte, né, de ferramentas educacionais, e sim, né, a plataforma, a ferramenta de LNS, tá? Maravilha, Lucy, maravilha. Isso foi muito Qualquer bom. dúvida, por favor, comercial, @nas nuvens.rp.br, eu e a Ana estaremos lá para atendê-los aí da melhor forma possível. Obrigado, Lucy, verdade. É muito bom a pergunta também que endossa um dos valores do Nas Nuvens, né? Que é auxiliar a jornada da instituição na jornada completa para a nuvem. Então, esses acordos que a gente vem fazendo com os global providers, que a gente chama, então, assim, a gente conseguiu um acordo com a Google agora, como a Lucy bem falou, bem mais barato do que a própria Google oferta, se você fosse comprar direto com eles. Então, isso faz uma diferença enorme, né? Fora os outros valores agregados à oferta, e isso já estava tendo na porta de vocês. Até pergunta aqui, quem já tem o Google Workspace na sua instituição, quem já usa ou quem está pretendendo usar, logo vai receber já esse comunicado com todas as informações desse novo acordo que foi feito com a Google em apoio da Bedutech. Seguindo aqui, outra questão. Eu já pus um spoiler aí, viu, Igor? Do valor, que é para o pessoal ficar animado. Olha aí, tá vendo, Lucy? Olha aí. Um excelente desconto, né, Lucy, que teve. Nossa, isso numa escala de quantitativo de alunos faz uma diferença enorme, fora todos os outros valores agregados que você comentou também. O onboarding, os treinamentos, enfim, muitas outras coisas, né? Voltando para questões técnicas aqui, o Marcelo Penha pergunta: na nossa instituição, existe uma cultura de termos muitos plugins no Moodle instalados. Queremos mudar, mas de qualquer maneira, como funciona no Moodle gerenciado? Quem faz essa gestão de instalação e configuração de plugins? Qual o grau de autonomia, né, da universidade para pedir ou instalar plugins? Matheus, você quer falar um pouquinho? Por favor. Bom, com as instituições que nós temos trabalhado, e aí assim, é legal destacar primeiro, não existe uma regra, tá? Com cada instituição a gente pode definir um modelo de trabalho. Agora, por exemplo, com as que nós temos trabalhado, a instituição fala, não, eu quero instalar o plugin. Tudo bem, fica à vontade. Outra instituição fala, não, vocês vão instalar os plugins que eu pedi, e aí, geralmente, a gente tem ali 3, 4, 5 contatos da instituição que podem fazer essas solicitações. Esses contatos entram em contato com o nosso time de atendimento, que nós temos lá uma equipe, né, no Service Desk, que está dedicado e disponível para fazer esse atendimento relacionado ao Moodle. Então, eles encaminham esse processo e o plugin é instalado pela nossa equipe. Então, assim, a instituição tem que indicar essas pessoas que vão poder abrir as solicitações. É mais ou menos essa a ideia. Maravilha, maravilha. Marcelo, se quiser deixar aqui no chat também como é que geralmente vocês fazem na instituição, é bom para a gente compartilhar com o pessoal aqui também. O pessoal quer saber como vocês fazem na sua instituição. Às vezes surge uma nova ideia, novos projetos, novas configurações de utilização do Moodle. Maravilha, seguindo aqui, ó.
Felipe Rodrigues, no caso de aquisições do Moodle gerenciado, a migração de dados, banco de dados, Moodle Data, etc., fica a cargo da RNP ou da instituição contratante? Perfeito. Bom, nos casos que nós fizemos até hoje, toda a migração ela é feita em conjunto, na verdade, tá? Geralmente a gente cria lá um servidor na nuvem pública, por exemplo, encaminha as credenciais e a gente faz uma transferência dos arquivos, envia para esse servidor que a gente criou especificamente para recebimento desses dados, e aí com base nesses dados que a gente recebe, a gente levanta todo mundo e aí parte para uma homologação que também é em conjunto, né? Instituição e RNP, porque é, provavelmente a gente não conhecia como o Moodle estava antes, então tem que validar que está tudo de acordo, ajustar o que for necessário. Então eu diria que é um trabalho a 4 mãos. Maravilha, Matheus, maravilha. O Ricardo Brasil também comenta aqui, na UFVJM, temos uma integração com o sistema acadêmico, onde os cursos, alunos e tutores são cadastrados por essa integração. Essa integração é possível de ser mantida no Moodle gerenciado? Com certeza. A ideia é a gente estudar como esse código foi feito, como essa integração foi feita. Se ela pudesse simplesmente ali ajustar uma configuração de apontamento, ótimo. Se não, entender o que a gente precisa modificar e sem dúvida nenhuma, é essencial, né, manter isso para melhorar ali o dia a dia de quem trabalha na secretaria acadêmica. Quem precisa, imagina a pessoa ter que ficar subindo os arquivos CSV lá o tempo todo para carregar os alunos, disciplinas, etc. É um trabalho absurdo. Então, sem dúvida nenhuma, a ideia é manter as integrações existentes. Maravilha, Matheus, maravilha. E qual é o contato do comercial? A Lucy deixou também o contato comercial dela aqui, comercial@nasnuvens.rnp.br. Se vocês mandarem um e-mail, vocês vão receber uma resposta da Lucy ou da Ana, que está aqui também acompanhando com a gente, a Ana Isabel. Ela deve entrar em contato com vocês também. Tá? Então, esse valor do Google Workspace, no final de... Oi, Ana, tudo bem? Fala para ela dar sua carinha, é isso aí. Boa tarde, tudo bem? Desculpem aí a internet, mas agora está funcionando. Sejam todos bem-vindos aqui no time do Nas Nuvens e esperamos contato de todos, né, Lucy? Estaremos aí à disposição, juntamente com o Matheus, para falar com cada uma das instituições. Será um prazer atendê-los. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. A Ana que vem fazendo um excelente trabalho aí junto com as instituições, ótimos projetos vêm surgindo aí, ótimas ideias vêm surgindo junto com as instituições, é bem bacana em algum momento a gente compartilhar isso com vocês também. Tá? Obrigado, Ana. Seguindo aqui, o valor do Google Workspace. Bom, a Lucy colocou aqui o valor de R$ 14,60, né, por aluno, ano. Então, eu vou colocar aqui também um link do EduPlay, onde aqui é o canal dos 60 minutos. A gente recentemente fez um 60 minutos falando sobre o Google Workspace. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes sobre o que está por trás do Google Workspace, quais foram as mudanças, o que tem agora dos novos acordos, das novas instâncias do Google Workspace, o que mudou, acessa lá o EduPlay, já fazendo aqui a divulgação, né, antecipada do Google Aproveita, navega no EduPlay, conhece os conteúdos ali, as TVs, fazendo merchandise aqui hoje. Exatamente, já pode começar a subir os conteúdos ali para suportar a educação à distância da sua instituição também. Perfeito, Matheus, perfeito. Então ali você pode consultar bastante, lá tem 2 eventos aqui, ó, falando sobre 60 minutos Google Workspace, pode acessar lá. É o próprio equipe lá, o Kleber da Bedutec, que fez, que contou para a gente, né? Eles são representantes da Google aqui no Brasil, contando tudo e mais um pouco sobre o Google Workspace. Então, manda um e-mail lá para a Lucy, conversa com a Lucy, tira todas as dúvidas possíveis. A Lucy e a Ana, tenho certeza que vão ter o maior prazer em respondê-las. Seguindo, Marcelo Penha. Aqui os docentes pedem a equipe de TI da área de AD que testa e coloca em produção, se aplicável. Mas temos em mente que isso tem que ser mais limitado do que é hoje. Você quer detalhar um pouco mais, Marcelo, para a gente discutir um pouco esses itens? O anúncio do plano de Moodle, aqui é o Bernardo Silva, né? O anúncio de plano do Moodle da RNP estava focado em usuários/usuários online. Como fica o armazenamento? Boa pergunta, Bernardo. Show de bola.
Bom, essa aqui é a questão de usuário online, usuário concorrente. É uma das métricas que a gente encontrou para chegar em algum lugar, né? Ter um ponto de partida. Mas, por exemplo, a instituição, ela tem 5 tera de Moodle Data, eu já vi esses casos, tá? Então, assim, cada um desses detalhes, a gente tem que encaminhar uma proposta com base nesses dados que a gente vai coletar da instituição. Tem instituição que, por exemplo, não tem muita customização feita e não tem interesse em atualizar a versão do Moodle. Show de bola. Mas tem instituição que está na versão 3.7, quer atualizar para 3.11, ou vai esperar a 4 sair e já atualizar também. Então, cada caso é um caso. Tá? A ideia de usuários simultâneos foi uma métrica que a gente identificou. As outras, que a gente tem que levar em conta, banco de dados, Moodle Data, etc., armazenamento, a gente tem que pegar com a instituição. Então, aí vou até reforçar algo que o Igor falou lá no começo, talvez nem todo mundo estivesse aqui. Se você acessar em notas compartilhadas, o primeiro link é um link aí falando do Moodle gerenciado, é uma landing page aí, eu vou até mandar aqui no bate-papo de novo. Então, para quem tiver interesse, você vai lá, preenche o formulário, e aí a Lucia, a Ana, a gente vai entrar em contato para pegar esses dados aí do que você precisa de fato e encaminhar uma proposta com base na sua demanda especificamente, tá? É mais ou menos isso. Obrigado, Matheus. E Jefferson, respondendo a sua pergunta, sim, essa gravação aqui, essa conferência vai estar disponível lá no EduPlay, então acessa lá no EduPlay, o canal dos 60 minutos, vai estar tudo lá. Todos os eventos de 60 minutos desse ano já estão lá no EduPlay e daqui para frente vamos alimentando cada vez mais ali. Bom, o Elmo fala rapidinho aqui, poderiam dizer um custo base para Moodle gerenciado com 5.000 usuários simultâneos? Não sei se a pergunta, se a Lucy tem essa resposta de imediato, assim, talvez tenha que ter um pouco mais de detalhes, mas quer Eu falar acho que comentar um pouquinho? o ideal de fato é entender aí esses dados mesmo, até do que eu acabei de falar, de questão de tamanho de armazenamento, que aí consequentemente Isso. impacta em transferência de dados, para ter uma proposta bem assertiva, sabe? Então, talvez o ideal seja preencher esse link aí que eu mandei de novo da página do Moodle gerenciado, e aí a gente consegue encaminhar uma proposta bem legal. É isso? Maravilha. Bom, o Adriano Brito, vamos ver se ainda temos mais tempo aqui, temos mais 5 minutinhos ainda. O Adriano Brito fala, boa tarde. A disponibilidade dos serviços da RNP é garantida ou pode ocorrer do meu aba ficar fora do ar, por qualquer motivo que seja? Bom, garantido eu seria muito ousado de falar que sim, né? Porque tudo que está na internet não é garantido que vai ficar disponível. Em algum momento pode sair do ar, vai que o data center pega fogo. Então, assim, nós trabalhamos com alguns índices lá de disponibilidade do próprio provedor. Temos algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso instanciar. Vamos imaginar um exemplo onde eu tenho 4 máquinas de aplicação, 3 máquinas de aplicação. Eu posso ter tudo isso numa mesma região, tá? De uma zona de disponibilidade, na verdade, no provedor. Eu posso ter isso em zonas de disponibilidade diferentes, que são em data centers diferentes, mas conversando. Eu posso ter isso em regiões diferentes. Eu diria que assim, o que vai aumentar a sua taxa, seu índice, né, de disponibilidade, a quantidade de nobres que você vai ter no seu. Eu vou chamar de acordo de nível de serviço, mas eu sei que não é só isso, tá? Um acordo de nível de serviço é algo muito maior. Mas ali, o que você vai ter como uma estimativa de disponibilidade vai aumentar absurdamente, se eu tiver em 2 regiões diferentes, por exemplo. Mas isso também aumenta o custo consequentemente. Então, é entender o que a instituição precisa, qual o nível de criticidade disso. Não, eu posso ter tudo dentro de uma mesma zona de disponibilidade. Eu quero ter isso em 2 data centers diferentes. Acho que depende de cada caso, tá? Maravilha, muito bem explicado, Matheus. Esses níveis de detalhe que são muito importantes de deixar bem claro aqui. Respondido, Adriano? Conseguimos atender? Espero que sim, espero que sim. Vamos chegando aqui ao final, então. Temos mais alguma pergunta? Bom, maravilha. Queria agradecer aqui ao Matheus, a Lucia, a Ana. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, o tanto de conhecimento que vocês têm para compartilhar com a gente. Acho que 60 minutos é muito pouco, inclusive, né? Então, deixo aqui o convite a todos aqui, mandem um e-mail lá para a Lucy e para a Ana também, comercial@nasnuvens.rnp.br, e tirem todas as suas dúvidas, coloquem lá os cases que vocês estão querendo transferir para a nuvem,
A gente está falando aqui de Moodle, mas também tem muitas outras coisas lá que eles têm a oferecer. E muito obrigado a todos. Convido a todos a acessarem lá o portal do Nas Nuvens, a entrarem nesse link aqui que o Matheus compartilhou também, do Moodle gerenciado, façam o download da cartilha, entendam como funciona toda essa jornada para a nuvem da sua instituição. Matheus, Luciana, querem fazer as considerações finais? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que interagiu, dizer que foi muito legal, que a gente aprendeu muito com certeza, e eu vou esperar com as meninas aí o contato de vocês para a gente conversar no detalhe, entender a demanda de cada instituição, para a gente avançar aí nessa jornada para a nuvem. Complementando aqui, só agradecer a oportunidade, né? Fico feliz aí de vocês estarem aqui conosco nesse tempinho para compartilharmos aí todos esses conhecimentos, né, e aprendizados. Cada reunião dessa a gente aprende, eu pelo menos aprendo alguma coisa técnica. E estamos à disposição, por favor, né, envie o contato de vocês no e-mail, né, comercial@nasnuvens.rnp.br, e a gente vai procurar atendê-los o mais rápido possível, passando todas as informações, tirando as dúvidas, para poder encaminhar uma proposta mais adequada aí para a necessidade da instituição. Muito obrigada mesmo, uma boa tarde a todos. Agradecer também a oportunidade de participação aqui de todos. Estaremos aí aguardando, ansiosos, né, para ajudá-los no que for necessário e fortalecer aí a parceria da RNP com a comunidade. Contem conosco, estamos à disposição. Boa tarde. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui até agora. Lembrando que aqui vocês não são simplesmente convidados, aqui a casa é de vocês, o Nas Nuvens ele existe, por isso 60 minutos também, para auxiliar você e a sua instituição na sua jornada para a nuvem. E ficamos por aqui. Em breve aguardamos vocês nos próximos 60 minutos. Desejo a todos uma boa tarde. Um abraço.